bendecidos por toda la nación. Aqui estamos de novo com vocês. Que privilégio nos deram de poder estar frente a vocês, falando palavras que vêm diretamente do céu. Saudações e graças por ser essas ovelhas que ouvem minha voz e me seguem onde quer que eu esteja. Quanto os amo! São o fruto do amor tão grande entre Melquisedeque e Cristo Lisbeth. Recebam sem limites. No tema de hoje, os verdadeiros adoradores, vou lhes demonstrar que há uma só maneira de agradar a Deus quando o adora. Mesmo que haja muitos no mundo que pensam estar adorando a Deus, estão gastando seu tempo e energia, porque a Deus nem interessa essa adoração. Se você de verdade quer conhecer a Deus e agradá-lo, te recomendo que me escute para que alcances adorar a Deus verdadeiramente. E assim, o resultado final será a paz e a prosperidade para sempre. Comecemos lendo em João, onde está a história de Cristo Maria falando com a mulher samaritana, no capítulo 4, do 20 ao 26. Nossos antepassados adoraram neste monte. A figura do monte, a qual ela está se referindo, é a dispensação anterior. Mas vocês, os judeus, dizem que o lugar onde devemos adorar está em Jerusalém? Claro, porque o judeu espiritual desta nova dispensação chegou ao Monte Sião, a cidade do Deus vivente, que é a Jerusalém celestial. Crede-me, mulher, que se aproxima a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão ao Pai. Referindo-se às virgens insensatas que não estão adorando ao Pai, como o agrada em nenhum lugar. Agora vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação provém dos judeus. Eles não conhecem ao Pai e à sua mãe, para poder adorá-lo, como nos agrada, e os judeus, de quem ela está falando, não são os nascidos de pais judeus, nem por ter passado pela cerimônia da circuncisão. Não, um verdadeiro judeu é aquele que tem um coração reto diante dos olhos de Deus. A verdadeira circuncisão não consiste meramente em obedecer à letra da lei, senão que é uma mudança no coração, produzida pelo Espírito, e uma pessoa com o coração transformado sempre busca a aprovação de Deus, não a das pessoas. Mas se aproxima a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores darão culto ao Pai em espírito e em verdade, porque assim quer o Pai que seja os que o adorem. Já lemos que ao Pai agradou viver em Cristo Lisbeth. Então, só através de mim se alcança adorar ao Pai, como Ele se agrada. Deus é Espírito, e os que o adoram devem fazê-lo em espírito e em verdade. Sei que vem o Messias, ao que chamam o Cristo, respondeu a mulher. Quando ele vier, nos explicará todas as coisas. Esse sou eu, o que fala contigo, lhe disse Jesus. Eu sou a que lhes estou explicando todas as coisas sobre o Espírito de Deus, e essa é a única verdade. Minha missão é encontrar para o Pai verdadeiros adoradores, porque há muitos adoradores neste mundo, mas nem todos são verdadeiros. Vejamos o que diz em Lucas 6,46. Portanto, por que seguem chamando-me Senhor, Senhor, quando não fazem o que digo? Aqui queremos identificar algo que nos chama a atenção. E foi seu irmão Juan Melissa o que me trouxe essa revelação tão linda. Diz, Senhor, Senhor, referindo-se a duas pessoas. Por isso Davi disse, em Salmos 110, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te no lugar de honra à minha direita. Ele conhecia a Deus, e que o Pai nunca esteve só. Sempre esteve sua esposa, o Verbo, a ação, ao seu lado, como diz em João 1, do 1 ao 5. No princípio já existia o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Por meio dele, todas as coisas foram criadas. Sem ele, nada do criado chegou a existir. Nele estava a vida, e a vida era a luz da humanidade. Esta luz resplandece nas trevas, e as trevas não puderam extingui-la.
É importante que o mundo entenda que Deus Pai não está só. Sua esposa sempre esteve à sua destra. Não é um filho mais especial que os demais, como pensávamos em outro tempo, porque Deus ama a todos os seus filhos igualmente e não há nenhum melhor que o outro. Agora, voltando a Lucas 6, no versículo 46. A vírgula se utiliza para separar, e se estivesse falando de uma só pessoa, primeiro, não é necessário dizer Senhor mais de uma vez, e segundo, se de verdade quis dizer Senhor 2 vezes, mas referindo-se a uma pessoa, então seria corrido e sem a vírgula. Mas se há uma vírgula, é porque está separando a 2 pessoas. Também podemos ver que no final desta frase se usa o ponto de exclamação ou admiração, e esse ponto se usa para indicar uma expressão e enfatizar algo. Já que sabemos que Deus é 2 em 1 e que a vírgula se utilizou nesta frase para identificar os 2 senhores, e também o uso do ponto de exclamação, então podemos voltar a ler o versículo, mas dessa vez identificando aos 2 senhores por seu nome. Por que me chamais? Por Melquisedeque e por Lisbete, e não fazeis o que eu digo? As virgens insensatas proclamavam a Deus por um breve tempo e se apartaram, mas ainda nesse breve tempo não faziam o que eu lhes dizia. Sempre estavam resmungando, ou seja, queixando-se do que eu dizia. Eu espero que você não seja um dos que se queixam todo o tempo, porque eu não gostaria de saber que está padecendo em meu reino, ao invés de estar desfrutando em paz e em gozo da eternidade que te foi entregue. Se você está aqui e não é feliz, pode estar causando divisão entre minhas ovelhas, que estão vendo o teu mal proceder, ou sendo de tropeço, e isso é perigoso. Melhor, toma teu tempo e fique em casa e desde aí me escute. E se virmos que em ti há uma boa intenção, então voltará a congregar e entrará em uma glória mais eminente, e assim poderá adorar a Deus com um coração limpo. Veja o que diz em Marcos 9, versículos 38 ao 42. Mestre, disse João, vimos a um que expulsava demônios em seu nome, e o impedimos porque não é dos nossos. Não o impeçam, replicou Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode ao mesmo tempo falar mal de mim. O que não está contra nós está ao nosso favor. Lhes asseguro que qualquer que lhes dê um copo de água em meu nome, por ser vocês de Cristo, não perderá sua recompensa. Mas se alguém faz pecar a um destes pequenos, que creem em mim, mais válido seria que lhe atassem ao pescoço uma pedra de moinho e o lançassem no mar. Há muitos que estão aqui conosco e seus cônjuges ou familiares não se metem com eles, porque viram a mudança, esse bem que eu fiz em suas vidas. São pessoas honestas, que não querem estar conosco agora, mas com o tempo, ao ver o bom proceder de vocês e o amor verdadeiro que recebem de vocês, cedo ou tarde seus joelhos estarão dobrados diante de mim e do rei. Mas falando dos que proclamam, por Melquisedeque e por Lisbete, e não fazem o que eu digo, na verdade estão longe de mim, e a esses também quero ajudar. Por isso Cristo diz, em Mateus 15, versículo 8, este povo me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Eu me lembro quando primeiro saiu o tema Não endureçais vossos corações. Eu estava pendente dos meus e-mails para ver qual era a reação de todos os colaboradores que escutaram o tema e se seriam fiéis em compartilhar com o resto da família. O rei Melquisedeque já havia me dito que alguns iam rejeitar por sua dura cerviz, mas que muitos seriam consolados como eu. Não entendi quão doloroso ia ser escutar o que diziam as virgens insensatas de mim, até que comecei a escutá-las, e pessoas que pensávamos que eram nossos amigos. Essas sim que foram dolorosas, porque eles me conheceram de perto. Cada vez que me inteirava das coisas horríveis que diziam de mim, chorava muito porque para mim era difícil imaginar como é que eles puderam rejeitar um consolo tão grande, que me consolou eternamente. Neste tema, o propósito principal de minhas palavras foi consolá-los para que não perdessem sua esperança no Deus invisível. Eu dizia como é possível que eles não creiam que Deus Pai Melquisedeque está me falando?
Como perder essa oportunidade nestes dias de incerteza? Porque o rei Melquisedeque se manifestou a mim, é que eu hoje pude explicar-lhes todas as coisas. Por isso a samaritana disse a Cristo Maria: sei que vem o Messias, ao que chamam o Cristo. Quando ele vier, nos explicará todas as coisas. E Cristo lhe respondeu: esse sou eu, o que fala contigo. Claro, porque João Batista, que era o que a samaritana conhecia como seu Deus, não disse a eles todas as coisas? E hoje foi da mesma maneira. Eu sou a que lhes expliquei todas as coisas, que não foram explicadas antes. Eu sou quem os leva a adorar o Pai verdadeiramente, como o agrada, porque eu sei agradar ao Rei. Ele me deu o enorme privilégio de estar à sua destra. Estar perto do Pai Melquisedeque, a essência mais formosa, manso, humilde, nobre, perdoador, amoroso e justo. É muito grande a honra. E isso é o que eu quero dar a vocês, para que possam conhecer ao Pai totalmente. Que pena que pensaram tão mal de mim, quando só lhes disse toda a verdade, que é tudo o que o rei Melquisedeque me dá para compartilhar com vocês. Um dia, muito em breve, todos saberão. Está escrito: tão certo como que eu vivo, disse o Senhor Melquisedeque Lisbete, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua confessará a Deus. Portanto, cada um terá que dar conta de si a Deus. Digamos todos juntos: Amém, aleluia! Amém, aleluia! Louvado seja o Senhor Melquisedeque Lisbete, pois o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Amém, aleluia! Que lindo! Eu sou a rocha do fundamento de tua casa, e se não tem a mim, a pedra angular, então, não poderá seguir vivendo nesta vida sem dores. Ao estar presos a mim, a videira verdadeira, é que vocês têm lugar em meu reino e viverão a eternidade em prosperidade, saúde, gozo, gratidão, em repouso e em paz, porque o juiz justo estará com vocês para sempre. Que gozo! Veja como diz em Lucas sobre o prudente e o insensato. Capítulo 6, versículos 47 ao 49. Lhes mostrarei como é quando uma pessoa vem a mim, escuta meu ensinamento e depois o segue. É como uma pessoa que, para construir uma casa, cava fundo e coloca a fundação sobre a rocha sólida. Quando sobem as águas da inundação e golpeiam contra esta casa, esta fica intacta, porque está bem construída. Mas o que ouve e não obedece é como uma pessoa que constrói uma casa sem fundação. Quando as águas da inundação açoitem essa casa, se derrubará em um monte de escombros. A expressão "quando as águas da inundação açoitem esta casa" está se referindo às provas que passará para ver se de verdade creu em Melquisedeque Lisbete, de coração ou só de lábios. Seus testemunhos nos confirmam que confiam em seu Deus e têm bom material. Porque se ouviu minha palavra e conhece bem como deve se conduzir para agradar a Deus em todo momento, então não tem desculpa para não fazer o que eu os digo. Se me vê como uma ajuda idônea, então será feliz para sempre, sob meu cuidado. Mas se não me vê como o que se entregou por ti, para compartilhar contigo todas as minhas riquezas, então é um insensato e não é digno de estar em meu reino. Veja como diz em Lucas 12, do 47 ao 48. Aquele servo que, conhecendo a vontade de seu senhor, não se preparou, nem fez conforme sua vontade, receberá muitos açoites. Mas o que, sem conhecê-la, fez coisas dignas de açoites, será açoitado pouco, porque a todo aquele a quem muito se dá, muito se demandará, e ao que muito se confia, mais se pedirá. Lembram-se deste poema que lhes escrevi antes da fundação do mundo? Acerca-te confiadamente ao trono da graça e acharás oportuno socorro? Onde eu disse: se Papi te deu o alto privilégio de estar em seu reino, material tens para passar pelo fogo? Seja qual for teu material, não tenha medo, que o fogo é bom para consumir ou para brilhar. Que lindo! Ficou esse louvor. Anthony, Olga e Henry, eles usaram palavras deste poema, Recebam Sem Limites. Então, se está aqui e teu material é bom,
Gosta do meu fogo, porque te faz brilhar e te verás agradável diante de Deus. Vejamos como diz em Zacarias 13, 8 e 9. E acontecerá em toda a terra, disse Melquisedeque-Lisbete, que as 2/3 partes serão cortadas nela e se perderão, mas a terceira ficará nela. E lançarei no fogo a 3ª parte e os fundirei como se funde a prata, e os provarei como se prova o ouro. Ele invocará meu nome, e eu o ouvirei, e direi, povo meu, e ele dirá, Melquisedeque-Lisbete é meu Deus. Todos os que não foram cortados de mim, ou seja, que ficaram em mim, estão no fogo, que é onde está Deus. Por isso vocês não têm nada o que temer, exceto o seu Deus, porque quando vocês invocam o meu nome, são ouvidos e são respondidos. Vocês, os que se acercaram confiadamente ao monte de Deus, acharam oportuno socorro, e nunca serão envergonhados. Estamos sentados, o rei e eu purificando e refinando-os, em nosso fogo, como dizem Malaquias 3:3. Se sentará como fundidor e purificador de prata. Purificará aos levitas e os refinará, como se refinam o ouro e a prata. Então trarão ao Senhor ofertas, conforme a justiça. O que não pode suportar meu fogo é feno, palha e madeira, que se consome. Mas vocês, que são ouro, prata e pedras preciosas, brilham cada dia mais e se veem formosos, brancos e resplandecentes como seu Deus Melquisedeque-Lisbete. O profeta Isaías disse que os lábios do Senhor estão cheios de furor, sua língua é como um fogo consumidor. Minhas palavras são espírito e são fogo, porque assim é que eu posso limpar minha era, como disse João Batista de mim, em Mateus 3, do 11 ao 12. Eu os batizo com água para que se arrependam, mas o que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e nem sequer mereço levar suas sandálias. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Tem o rastelo na mão e limpará sua era, recolhendo o trigo em seu celeiro. A palha, pelo contrário, a queimará com fogo que nunca se apagará. A frase limpará sua era é uma figura de minha etapa, e não da do Cristo de há 2000 anos, porque a era dela não foi limpa. Vamos ver o significado da palavra para poder identificá-la. Era. Data determinada desde a qual, na cronologia, se começam a contar os anos. Época notável em que começa uma nova ordem de coisas. Vocês são minha era, porque desde a criação do mundo é que começamos uma nova ordem de coisas. Graças a essa nova dispensação que estamos, onde tudo foi feito novo e foram embranquecidos, para assim poder estar de pé diante de Deus e vê-lo cara a cara e não morrer jamais. Com minhas palavras, vocês vão recebendo o reino inabalável, porque só assim pode-se adorar a Deus fielmente, como Ele se agrada. Como diz em Hebreus 12, 28 e 29. Portanto, nós, que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, inspirados por essa gratidão, adoremos a Deus como o agrada, com temor reverente, porque nosso Deus é fogo consumidor. Deus se agrada que o adorem com temor reverente, que é com respeito e amor puro. Assim é como eu os ensino a adorar a Deus, porque não há nada mais prazeroso que saber agradar a Deus, e que sempre esteja orgulhoso de ti. Em verdade vos digo que eu só vivo para agradar ao rei Melquisedeque. Que gratificante é ouvir da boca de Deus mesmo, estou orgulhoso de ti. Se Deus fala assim de ti, então deve se sentir como um ser muito especial, porque quer dizer que é de humilde coração. E te agrada a lei de Deus, todos os dias se deleita em fazer o bem e cumprir os mandamentos com gozo e paz. Que beleza! Recebam sem limites! Se teu fundamento não é Cristo Lisbete, cedo ou tarde, tudo cairá em cima de você, porque sem mim nada pode fazer, como diz em João 15, do 5 ao 8. Certamente eu sou a videira, vocês são os ramos. Os que permanecem em mim e eu neles produzirão muito fruto, porque separados de mim não podem fazer nada. O que não permanece em mim é desprezado como um ramo inútil e se seca. Todos esses ramos se juntam em um monte para queimá-los no fogo. Se vocês permanecem em mim e minhas palavras permanecem em vocês, podem pedir o que quiserem
e lhes será concedido. Quando produzem muito fruto, demonstram que são meus verdadeiros discípulos. Isso dá muita glória ao meu Pai. Eu sou o único fundamento que garante que tua casa não será movida jamais, não importa o que aconteça. Com Melquisedeque, Cristo Lisbete é mais que vencedor. Vamos ver o que diz na 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículos 11 ao 17. Porque ninguém pode pôr um fundamento diferente do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse fundamento, seja com ouro, prata, pedras preciosas ou com madeira, feno e palha, sua obra se mostrará tal como é, pois o dia do juízo a deixará descoberta. O fogo a dará a conhecer e porá à prova a qualidade do trabalho de cada um. Se o que alguém construiu permanece, receberá sua recompensa. Mas se sua obra é consumida pelas chamas, ele sofrerá perda, será salvo, mas como quem passa pelo fogo. Não sabem que vocês são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destrói o templo de Deus, o mesmo será destruído por Deus, porque o templo de Deus é sagrado e vocês são esse templo. No livro de Tomé, um livro que esteve escondido, e não quiseram colocá-lo na Bíblia, porque dizem que é uma heresia contra a doutrina cristã. Bom, eu o estive lendo e penso que é um livro formoso. Não é uma história, senão palavras textuais de Cristo. E Tomé se conhecia como gêmeo, que escrevia tudo o que Cristo Maria dizia. Em uma parte do livro ela diz: quem está perto de mim está perto do fogo, e quem está longe de mim está longe do reino. E também em outra parte diz: seus discípulos dizem, explica-nos teu lugar, porque é necessário que o busquemos. Ele lhes disse: quem tem ouvidos que ouça, dentro de uma pessoa de luz há luz, e ele ilumina o mundo inteiro. Quando não brilha, há escuridão. Por isso lhes digo que a luz que está em mim não posso esconder. Tenho que iluminar o mundo inteiro. Em Mateus 5 diz que ninguém acende uma lâmpada e logo a coloca debaixo de um cesto. Ao contrário, o coloca em um lugar alto, onde ilumina todos os que estão na casa. Desde o tema Não endureçais vossos corações, a luz se pôs num lugar alto, que é em suas mentes, e todos foram iluminados por minha luz, porque se eu não falo, todos teríamos ficado em escuridão e trevas. Veja que tremendo o que diz o profeta Isaías, referindo-se a Cristo Lisbete, no capítulo 28, versículo 16. Portanto, isso diz o Senhor soberano: vejam, põe uma pedra de fundamento em Jerusalém, uma pedra sólida e provada. É uma preciosa pedra principal sobre a qual pode-se construir com segurança. O que creia jamais será sacudido. Quando usa a expressão vejam, é porque Deus está te mostrando a preciosa pedra principal para que veja que ela é uma pedra sólida e provada. Não a esconde, senão que a demonstra, para que todos a vejam. Como uma lâmpada, fui provada pelo pai Melquisedeque. E ele é quem está te dizendo que seu Cristo Lisbete é a pedra principal sobre a qual pode-se construir com segurança. E o que creia, nela jamais será sacudido. Isso é garantido. Imagina, está te garantindo Deus mesmo. Uau! Que consolo viver assim! Saber que Deus está contigo para sempre e não tem que ter medo. Só escutar sua voz e fazer tudo o que te diz e pronto. Isso é fácil para ti, que é um santo anjo, amador da verdade e da luz. Que lindos dias vivemos, e tudo graças ao infinito amor de nosso rei Melquisedeque. Agradecemos ao nosso formoso rei por tudo o que prometeu e cumpriu. Como lhes mostrei no tema anterior, minha comida é que faça a vontade do que me enviou e que acabe sua obra. Até que ele me diga que a obra já está terminada, eu seguirei iluminando minha luz sobre todos os homens na terra e debaixo da terra. Que se apurem as virgens insensatas, porque o fim da obra se aproxima. Terminemos com estes versículos, em Números 14, do 17 ao 23. Agora, Senhor, deixa sentir teu poder.
Tu mesmo disseste que és lento para a ira e grande em amor, e que ainda que perdoa a maldade e a rebeldia, jamais deixas impune ao culpado, senão que castiga a maldade dos pais em seus filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Por teu grande amor, te suplico que perdoes a maldade deste povo, tal como vieste perdoando desde que saiu do Egito. O Senhor lhe respondeu: Me pedes que os perdoe, e os perdoo? Mas juro por mim mesmo e por minha glória, que enche toda a terra, que mesmo vendo minha glória e as maravilhas que fiz no Egito e no deserto, nenhum dos que me desobedeceram e me puseram à prova repetidas vezes verá jamais a terra que debaixo de juramento prometi dar aos seus pais. Nenhum dos que me desprezaram haverá jamais. Ok, meu rei formoso, dito e feito está. Teus juízos são verdadeiros, e se não se arrependem de sua desobediência, então que se faça o que você jurou. Estamos submetidos a ti, meu soberano rei, e o que você diz é o que será. E teu povo diz: Amém, aleluia! Os amamos para sempre e nos vemos em breve.